Demarcação já, demarcação já. Já que diversos povos vêm sendo atacados sem vir a ver a terra demarcada, a começar pela primeira no Brasil, que o branco invadiu já na chegada, a do Tupinambá. Demarcação já, demarcação já. Já que tal qual as obras da Transamazônica, quando os milicos os chamavam de silvícolas, hoje o projeto de outras obras faraônicas, correndo junto da expansão agrícola, induz ao indicídio, vide o povo Caiová. Demarcação já, demarcação já. Já que tem bem mais latifúndio em desmesura que terra indígena pelo país afora, e já que o latifúndio é só monocultura, mas a TI é polifauna e pluriflora. Demarcação já, demarcação já. Tratoriza, motosserra transgeniza, e o outro endeusa e diviniza a natureza. O índio a ama por sagrada que ela é, e o ruralista pela grana que ela dá. Demarcação já, demarcação já. Já que por retrospecto só o autóctone mantém compacto e muito intacto, e não impacta e não infecta e se conecta e tem um pacto com a mata, sem a qual a água acabará. Demarcação já, demarcação já. Pra que não deixem nem terras indígenas, nem unidades de conservação, abertas como chagas cancerígenas pelas feridas da mineração, e de hidrelétricas no ventre da Amazônia, em Rondônia, no Pará. Demarcação já, demarcação já. Já que tal qual o negro homossexual, o índio é tudo que não presta como quer. Quem quer tomar de tudo que lhe resta, seu território, herança do ancestral, e joga o que ele quer, o que é dele já. Demarcação tá, demarcação já. Olá, bom dia, meus amigos, minhas amigas, que nos escutam através da Rádio Nova Aliança, 103,3 FM, AM 710. Sejam todos bem-vindos ao programa de Justiça e Paz. Você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, no CJP Brasília, ao vivo, através das redes sociais, da internet, receba o nosso acolhedor abraço. Eu sou Ana Paula Barbalho, representante da Comissão Justiça e Paz do DF. Estou hoje aqui com José Geraldo, professor doutor José Geraldo, também da Comissão Justiça e Paz do Distrito Federal, para falarmos sobre o marco temporal. A demarcação de terras indígenas está em risco, e nós hoje vamos abordar esse tema como uma continuidade do programa anterior. Possíveis consequências aos povos indígenas. Nós estamos aguardando Cristiane Soares de Soares, a nossa convidada de hoje, que é advogada indígena do povo Baré, que está em deslocamento no momento até a sua tribo. Ela é assessora jurídica da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, da COIAB, e ela vai se juntar a nós em breve momento. Ela está se conectando a gente. Para começar o programa de hoje, a gente vai falar sobre alguns atos importantes que marcaram a semana relacionados ao julgamento no Supremo Tribunal Federal do marco temporal, que é justamente a tentativa de estabelecimento de uma data
a partir da promulgação da Constituição de 1988, que delimitaria as demarcações de terras indígenas, as localidades, as regiões, as áreas que estivessem ocupadas pelos indígenas naquele momento. E pelo programa anterior, você que não assistiu, nós estivemos com o Dr. Paulo, que realmente deu uma aula sobre uma historicidade desse processo no Supremo Tribunal Federal e dos conflitos também que são enfrentados pelos indígenas, desde que o Brasil foi, vamos dizer assim, invadido pelos portugueses, não sei se essa é a palavra, mas desde que os portugueses chegaram até o Brasil e iniciaram-se os conflitos com os indígenas. Sempre uma história de muita tensão e uma história de conflito constante, disputa pela terra. Então, muitas vezes os indígenas, eles são retirados, expulsos dessas terras, e não necessariamente, na Constituição de 1988, eles estavam conseguindo ocupar as terras que são suas de origem, que são territórios tradicionalmente ocupados e territórios ligados às histórias e às origens desses povos. Então, sobre isso, nós vamos tratar nessa semana uma continuidade do programa anterior, mas com outra abordagem, né? Nessa semana, nós tivemos a Marcha das Mulheres Indígenas, foi a segunda Marcha das Mulheres Indígenas, é capa do Correio Brasiliense de hoje, é um ato simbólico que aconteceu ontem, sexta-feira, dia 10 de setembro, onde as mulheres indígenas se dirigiram através da esplanada dos ministérios até a Praça do Compromisso, onde aconteceu o assassinato do índio Galdino Pataxó, e eles fizeram um ato simbólico, elas fizeram um ato simbólico nesse processo, com cocares na cabeça, pinturas pelo corpo, maracás, as mulheres marcharam na manhã dessa sexta-feira do acampamento Luta pela Vida, que fica na FUNAST, na região central de Brasília, até a Praça do Compromisso, onde foi erguida uma estátua em homenagem a Galdino Pataxó, que em 1997 foi assassinado tendo seu corpo queimado. Mais ou menos na 704 Sul, essa Praça do Compromisso. Essa foi a segunda Marcha das Mulheres, tem imagens maravilhosas das mulheres marchando, entoando cânticos e rezas, fazendo discursos, danças, e pedindo a demarcação das terras indígenas, colocando uma pressão nesse julgamento histórico que acontece no Supremo Tribunal Federal. O próprio acampamento Luta pela Vida, que é o acampamento indígena que está mobilizado próximo à FUNAST, precisa de doações, se vocês quiserem conhecer, eles estão lá para receber as pessoas. O acampamento agora talvez seja desmobilizado, porque ontem foi anunciado também a paralisação do julgamento, mas esse acampamento está acontecendo e está sendo representado por mais de 5.000 pessoas de 172 povos indígenas. Então, é um ato muito significativo, uma mobilização muito grande dos indígenas em Brasília. Como eu disse para vocês, capa do Correio Brasiliense de hoje e imagens muito bonitas no YouTube, uma cobertura bastante grande da APIB, né, da Associação dos Povos Indígenas do Brasil, e de outros canais de mídia da internet, que mostraram como aconteceu esse ato, como foi essa marcha. É muito importante a gente fazer uma retrospectiva de como aconteceu essa demanda do julgamento do marco temporal, porque no programa passado, a gente conversando com o Dr. Paulo, fica muito claro o processo de luta. O Dr. Paulo Machado Guimarães, que é advogado e presidente da Comissão Especial de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas do Conselho Federal da OAB, fica muito claro que o direito dos indígenas às terras, ele é muito anterior a essa tese sustentada de que apenas na Constituição de 1988 é que quem estava ocupando naquele momento um determinado território é que teria direito à demarcação, né? São inúmeros conflitos de terra, muitos deles socioambientais.
Essa semana também saiu um relatório mostrando que onde existem terras indígenas ocupadas e demarcadas, a diminuição dos conflitos ela é tão significativa, ocorre uma pacificação no local e também a diminuição do desmatamento em relação a áreas fora da terra indígena. Então, contribui também para a preservação do meio ambiente. Eu já fiz uma boa introdução sobre o tema, mas eu quero convidar agora o professor José Geraldo a fazer a sua saudação e iniciarmos esse processo de hoje, esse tema de hoje, com as novas notícias desse julgamento do STF do marco temporal. Seja bem-vindo, Zé. Então, bom dia, Ana Paula, companheiros da Comissão de Justiça e Paz que nos dão apoio aqui na programação hoje e da Rádio Nova Aliança, que assegura desde o estúdio a propagação desse nosso programa, né? Entre as imagens, Ana Paula, da Marcha das Mulheres Indígenas, que também foi apoiada por personalidades da vida social, organizativa brasileira, inclusive de Brasília. Uma das mais bonitas é da irmã Maria Inês Vieira Ribeiro, que é a presidente da CRB Nacional, né? Ela, juntamente com outras irmãs consagradas, como a irmã Lourdes, das Irmãzinhas da Imaculada Conceição do Acre, do Frei Mateus Capuchinho, de São Paulo, que também participarão. A cena da irmã do Temas de Justiça e Paz, na perspectiva da mobilização da CRB, que também integra a Rede Brasileira de Justiça e Paz, né? E uma cena bonita. Ela, com sua haste consagrada, de braços dados com as mulheres indígenas de diferentes povos, também nesse percurso muito simbólico. Pediu que a rua, a praça, a esplanada não fosse ocupada apenas por mobilizações de democracia, contra as instituições, contra o Supremo Tribunal, mas que coisa bonita, os povos ancestrais mobilizados em frente do tribunal, respeitando a instituição e chamando os ministros para compreenderem as suas motivações, os fundamentos dos direitos que reivindicam, a expectativa de que reconheçam a sua identidade ancestral, a sua condição de povos originários, a sua condição de indígenas, no sentido, como você dizia no início, de que os portugueses que aqui chegaram eram os alienígenas. No vernáculo, né, os dois termos são antagônicos. Indígenas, que são os que são próprios do lugar, e os alienígenas, que são os forasteiros, né? Os que não são do lugar, né? E que aqui vieram não só usurparam suas terras, mas suas almas. Suas almas. Se não fosse o Papa Paulo III, em 1537, com a bula Sublimes Deus, decidir que índio é gente, são nossos irmãos, têm alma, e, portanto, podem receber os sacramentos e dispor de seus bens. Um fundamento que marca esse direito originário, anterior, inclusive, à realidade do Estado, que nem existia nesse contexto, né? E essa cena tão bonita do feminino indígena preso na esplanada, afirmando os seus direitos, respeitando as instituições, defendendo a nossa humanidade. É por isso que o Papa Francisco fala em realmar. Nas suas encíclicas, ele sempre usa a expressão realmar, que é uma referência a esse primeiro aprendizado que a evangelização teve, porque chegando aqui, catequizou, mas também reorientou a sua visão pastoral
e aceitou a tese contra o direito da época de que índio não era gente, e construiu esse fundamento que, para nós, é tão mais importante de defender, né, quanto os que a gente tem visto em face do mundo jurídico. Então, é uma cena muito bonita, emociona, educa, Ana Paula, educa. Como é que esse povo que a gente chama de primitivo, o presidente da República chama de primitivo, chamou na ONU, né, de atrasado, como esse povo tem capacidade humanizadora para nos educar, ensinar que natureza não são recursos naturais, natureza é vida, né? Então, eu fico até emocionado, né? E acho que nós também ficamos, desde a última conversa com o Dr. Paulo Machado Guimarães, né, que nos sensibilizou, né? Ele é o presidente da Comissão Especial da Ordem de Advogados, mas porque ele criou, ao tempo de Dom Luciano Mendes de Almeida, a assessoria jurídica do Conselho Indigenista Missionário. Ele foi o advogado, inclusive, Ana Paula, que defendeu os direitos originários do povo Pataxó, este de onde vem Galdino, né? Este que estava representado no julgamento do Supremo pela Samara Pataxó, advogada, doutoranda em Direito, pela Cris Baré, que é nossa convidada de hoje, advogada, pelo Eloy Terena, advogado, pelo o Ivo Macuxi, advogado, indígenas assumindo a tribuna do Supremo e formulando concepção de direito com uma clareza, com uma consistência, né, que até humilha aqueles que, do ponto de vista contrário, trouxeram teses tão obscurantistas, que coisificam a vida, que transformam o natural em insumo e que pedem, em teses, que se tire os indígenas, que defendem a nossa própria existência de territórios, de humanidade, para que aquelas áreas fiquem livres para a mineração, para o extrativismo predatório, para o esgotamento dos mananciais, para a extinção das espécies, para a destruição da nossa casa comum, como diz o Papa Francisco na Laudato Si. Desculpe se eu me estendi, Ana, que é também para dar tempo da Cris chegar, não é isso? Não, mas a gente está aqui conversando de maneira alguma. Zé Geraldo, é muito importante essa reflexão, né? E a gente percebe que, à medida do momento em que os indígenas recebem esses direitos, têm esses direitos consolidados, a participação deles aumenta na sociedade. E a mobilização indígena ela é incrível, ela é muito organizada, os movimentos sociais indígenas são muito organizados, muito mobilizados, eles deixam os seus territórios para realmente lutar pelas causas que eles consideram importantes, que eles acreditam. E nesse caso do marco temporal, ele é um assunto que vem se arrastando desde a Constituição, né, e do próprio reconhecimento dos direitos dos povos indígenas. O Ailton Krenak, que é um filósofo e é um indígena que recentemente publicou um livro bastante conhecido, que tem uma repercussão muito importante, né? Ele fez uma fala no início dessa semana sobre as possíveis crises, né, que a negação dos direitos dos povos indígenas, as possíveis crises que vão ocorrer a partir de uma possível aprovação do marco temporal. O relator do processo, que é o ministro Fachin, ele vota contra o marco temporal nessa semana para a demarcação das terras indígenas, defendendo que a posse indígena ela é diferente da posse civil, porque a Constituição garante direito originário às terras. Essa palavra é muito forte, ela é muito significativa,
porque justamente esse julgamento vai definir o parâmetro para ser usado nas demarcações de terras indígenas em todo o Brasil. Isso significa que o relator votou contra a aplicação da tese do marco temporal. Então, o critério, né, de definição de que os índios somente poderiam reivindicar as demarcações que já eram ocupadas quando da promulgação da Constituição de 1988, que é conhecido como marco temporal, ele não seria válido. Então, você tem uma grande diferença, por quê? Porque a posse civil, vamos dizer assim, qual é o conflito, né? Vamos tentar entender um pouco melhor esse conflito. O fazendeiro, produtor agrícola, ele ocupa muitas vezes uma terra que é uma terra da União, uma terra do Estado brasileiro. E a partir dessa ocupação, ele tem a posse, depois pode ter o reconhecimento do título e a transferência da propriedade dessa terra, que era uma terra não utilizada, vamos colocar assim, pelo Estado brasileiro, e a terra passa a ser desse indivíduo. Então, é uma posse ou por ocupação ou por compra direta, também é uma possibilidade. No caso, o que o ministro Fachin está dizendo é que, pelos povos indígenas já estarem no território antes de qualquer organização estatal brasileira, a forma de ocupação do território, do reconhecimento do direito à terra, ela é diferente dessa posse civil, dessa posse do agricultor. Então, ela não deve ser encarada também com a mesma perspectiva. Independentemente do indígena estar no momento da Constituição, no momento da promulgação da Constituição, ocupando aquele território, se aquela é uma terra relacionada aos processos históricos daquele povo, ela deve ser reconhecida como uma terra daquele povo. Então, seria um direito originário às terras, né? É muito, muito marcante esse processo. E você vê também a forma como os indígenas se mobilizam, é um respeito muito grande pela Suprema Corte. Eles colocam, sim, o seu posicionamento em defesa da demarcação das terras indígenas, mas de uma maneira muito respeitosa em relação à corte. É uma pressão social legítima, uma pressão social política, onde a articulação das lideranças indígenas traz a sua percepção e os seus ensinamentos, os seus impactos de como esse processo afeta as suas vidas e as suas comunidades diretamente. Então, é uma representatividade social muito bonita e muito interessante também da gente pensar, porque é uma forma de você defender os seus interesses como povo, como comunidade, que permite o diálogo com ideias diferentes, permite o diálogo com outras percepções, e nesse caso ainda é mais importante porque o direito à terra, ele é um direito tão profundo para o indígena, que é o direito da própria essência da vida, né? Com o bem viver do Papa Francisco, que a gente coloca aqui, a gente percebe pelos documentos papais que o reconhecimento da igreja, ele chega até esse momento onde os indígenas são vistos, são percebidos como povos que preservam o meio ambiente, e que a sua cosmovisão deve ser valorizada e não apagada, que a igreja deve se somar a essa cultura e essa cosmovisão para engrandecer o seu próprio evangelho, né, o evangelho do Cristo, para que isso possa ter mais força e possa florescer de uma forma diferente, né? Aqui uma fala do Papa Francisco em Querida Amazônia: enquanto lutamos por eles e com eles, no caso os povos indígenas, somos chamados a ser seus amigos, a escutá-los, a compreendê-los e a acolher a misteriosa sabedoria que Deus nos quer comunicar através deles. Os habitantes das cidades precisam apreciar esta sabedoria e deixar-se reeducar quanto ao consumismo ansioso e ao isolamento urbano. Quantas pessoas nas nossas cidades são sozinhas, mesmo vivendo em volta de muitas, milhares de outras pessoas, né? A própria igreja pode ser um veículo capaz de ajudar essa recuperação cultural numa válida síntese com o anúncio do Evangelho. Então, Papa Francisco, em Querida Amazônia, página 72,
a gente traz essa mensagem do profundo respeito e do reconhecimento da importância e da contribuição dos povos indígenas para o florescimento do evangelho e da verdadeira paz social, a harmonia social. É realmente assim um momento histórico do marco temporal, do julgamento do marco temporal, e, simultaneamente, um momento de reflexão sobre as nossas atitudes diante dos indígenas e diante do valor que eles trazem para a nossa cultura. Quantas coisas nós não aproveitamos dos indígenas, né, em termos culturais. Vocês sabem que o brasileiro é conhecido por tomar muitos banhos ao dia, por exemplo, né? Aquela que o povo fala por aí, fala, nossa, mas vocês tomam banho demais. Isso é uma questão essencialmente indígena. O indígena vai ao rio, toma banho várias vezes ao dia, e são tão introjetados esses aspectos culturais que nós não damos o devido reconhecimento a esses processos. Então, o reconhecimento do Papa é muito importante nesse processo de acolhimento da igreja. A gente sabe que em outros momentos o processo da igreja de propagação do evangelho ele implicava em uma aculturação dos povos, seja de maneira mais fraterna ou muitas vezes de maneira violenta. Você colocou quando os indígenas foram reconhecidos como nossos irmãos. E então houve um momento em que eles não eram reconhecidos como os nossos irmãos, né? Houve um momento em que eles não se tinha certeza, vamos dizer assim, não se consideravam como humanos. E isso de alguma forma marca essa trajetória como um ponto importante da gente ter sempre atenção e mudar a forma de pensar sobre os indígenas. Porque se eu conheço alguém que tem uma cultura diferente da minha, num primeiro momento, eu posso ter uma tendência de não aceitar essa cultura. Mas eu tenho por obrigação evangélica de acolher aquele que é diferente de mim e tratá-lo como irmão, né? Então, todo esse aprendizado evangélico, eu acho que agora a gente vive uma oportunidade de exercitar esse aprendizado evangélico de uma forma muito sensível e muito acolhedora. Zé, você acredita que a gente já vai para o nosso intervalo? Você está sem som, Zé. Impressionante, né? Isso parece até missa, né? Quando mal começa, já acaba, né? Nossa, aí como é que fala assim? Ai, que saudade de uma missa presencial, meu povo, minha gente. Eu continuo ainda restringindo a circulação por conta da pandemia, né? Porque faz parte do grupo de risco. Ai, falando sobre isso, eu queria fazer uma memória aqui, fazer uma homenagem a uma pessoa muito querida da minha comunidade, que faleceu essa semana, o nosso padre Godwin, que foi pároco da paróquia Nossa Senhora do Rosário, do Lago Sul, da QI 29. Ele era doente renal crônico e contraiu Covid, e infelizmente, na segunda-feira, dia 6, ele nos deixou fisicamente e foi para a casa do Pai, agora nos acolhe espiritualmente. Mas eu deixo aqui a nossa homenagem, uma pessoa muito querida pela comunidade, foi diretor da FATEL até a Faculdade de Teologia até julho desse ano, julho de 2021, e, infelizmente, pela Covid-19, ele nos deixou essa semana. Então, Olha, Padre Ana Paula, que Godwin, bonito você trazer o nome, a identidade, a biografia, o seu vínculo comunitário, para mostrar que o que vivemos não é uma situação natural, não é uma normalidade que fique escondida debaixo de uma estatística. Morreram só 120 pessoas hoje, só, diz a notícia, né? Ou são 600 mil mortos, é uma estatística. Aí você traz a memória, você traz a biografia, você traz o legado, e essa dimensão humanizadora que precisamos ter no sentido de sermos um memorial vivo, assim como também na pandemia pensar que se não podemos ir à igreja para a missa,
temos que construir, como diz o Papa, em cada coração nosso um templo. Construir em cada coração nosso um templo, né? Meus Ou sentimentos e a comunidade. assistir a missa à distância, né? Assistir pelas transmissões do YouTube, das missas, inclusive, nessa pandemia acontece algo muito diferente, que o Vaticano transmitindo em banda larga, em vários canais, ou seja, a oportunidade de ver o próprio Papa, né? O Padre Godwin, ele era nigeriano, e ele agora estava numa outra paróquia do Lago Sul, Paróquia Sagrado Coração de Jesus e Maria, mas ele era muito conhecido na comunidade católica de Brasília e fundou vários movimentos na cidade, ajudou a fundar. Então, assim, é realmente uma pessoa que, muito jovem, 51 anos, um grande lutador, um grande líder espiritual, um grande guia, e realmente eu deixo a nossa homenagem aqui ao Padre Godwin. Nós vamos então para o intervalo da rádio. Você que nos acompanha pelo YouTube, vai ter talvez uma música ou alguma imagem, um vídeo, não sei se a gente vai conseguir passar direitinho pelo YouTube, mas na volta ouviremos a palavra de Simone Furquim, nossa teóloga, sobre o evangelho dessa semana. Continue conosco nesse nosso programa sobre o marco temporal e sobre o impacto sobre os indígenas. Pro índio ter aplicação do estatuto, que índio seu rincão com um reduto, e blinde-o contra o branco mau e bruto, que lhe roubou aquilo que era seu, tal como aconteceu do Pampa ao Amapá. Demarcação lá, demarcação já. Já que é assim que certos brancos agem, chamando-os de selvagens se reagem, e de não índios se nem fingem reação. A violência e a violação de seus direitos de Humaitá ao Jaraguá. Demarcação já, demarcação já. Pois índio pode ter iPad freezer, TV, caminhonete, voadeira, que nem por isso deixa de ser índio, nem de querer e ter na sua aldeia cuia, canoa, cocar, arco, maracá. Demarcação já, demarcação já. Para que um indígena não seja um indigente, um alcoólatra, um escravo, um exilado, ou acampado à beira de uma estrada, ou confinado e no final um suicida, já velho ou jovem, ou pior, piar. Demarcação já, demarcação já. Por nós não vermos como natural a sua morte sociocultural, em outros termos, por nos condoermos e termos como belo e absoluto seu contributo do tupi ao tucupi, do guarani ao guaraná. Demarcação já, demarcação já. Pois guaranis e macuxis e pataxós estão em nós e somos nós. Pois índio é nós, é quem dentro de nós a gente traz, aliás, de Caiapós e Caiouás. Oi, gente, olá, acho ouvintes. Que cortou a música a leitura porque vai do Evangelho realmente... hoje é Lucas, capítulo 6, 43 a 49. Jesus conta 3 parábolas: da árvore boa e ruim, do tesouro bom e ruim e do homem que constrói a casa sobre a rocha. Nestas 3 parábolas há elementos comparativos para ensinar como deve ser e fazer o bom cristão. Ou seja, o bom cristão deve ser a árvore boa, os frutos bons, o bom tesouro e o bom construtor.
Se assim o faz, não cairão na contradição e não cairão na ruína, pois ouve a palavra de Deus e a coloca em prática. São diferentes dos hipócritas, aqueles que fazem belos discursos, que passam por tementes a Deus, mas não praticam a palavra de Deus. Sempre vivemos um conflito complicado entre dizer e o fazer. Quantas palavras bonitas não saem da boca de tantas pessoas que depositamos confiança, seja ela no âmbito familiar, comunitário ou social. Quantas lideranças não dizem e prometem coisas boas, porém na prática estão viciadas pelos maus costumes e reproduzem a hipocrisia das autoridades políticas e religiosas desde o tempo de Jesus. Temos visto recentemente a luta e resistência dos nossos irmãos indígenas para garantir suas terras. Quantos discursos falaciosos de teses jurídicas que saem da boca dos representantes ruralistas e setores interessados na exploração das terras tradicionais. Não medem esforços para acumular cada vez mais seu capital. E vão à missa, ao culto, todos os domingos. A teoria e a prática, as contradições do que se prega e se pratica era o problema que levava à destruição da dignidade de vida das pessoas desde o tempo de Jesus. Percorria também no tempo das primeiras comunidades cristãs, como ilustra bem o Evangelho de Lucas, e acontece com nós hoje. Jesus adverte todas essas pessoas. A boca fala do que o coração está cheio. E do que está cheio o coração nesta crítica de Jesus? Podemos recorrer ao Evangelho de Mateus, numa passagem que Jesus também faz uma crítica contra essas autoridades. Ele vai dizer assim: é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de mortes, os adultérios, os roubos, as mentiras, as calúnias. Mateus 15, 19. Jesus está explicando que o que torna a pessoa impura é o que sai do coração, ou seja, seus pensamentos, suas ideias que são concretizadas para prejudicar, sobretudo, os mais vulneráveis. Portanto, que nosso coração se encha da paz inquieta de Jesus, para proclamar palavras de justiça para nossos irmãos e irmãs indígenas. Que nosso coração se encha do amor cristão, para proclamar palavras de cura e libertação, para construir com alicerce bem seguro um mundo possível e habitado para todos e todas. Que maravilha esse comentário da Simone. Quase que eu atravesso, porque eu acho que antes do intervalo da rádio, eu me perdi um pouquinho aqui gente, rádio é um negócio muito rápido. E alguns segundinhos, de repente, entrou já o comercial da rádio. Eu não sei se eu terminei de anunciar a Simone Furquim. Simone, nossa teóloga, que sempre traz para a gente uma reflexão semanal sobre o Evangelho. E essa semana, de maneira brilhante, traz essa conexão entre a palavra evangélica e a ação do dia a dia, a nossa atitude diante da vida e das causas que nós defendemos, da nossa reflexão diante das injustiças e dos fatos que são cometidos contra os mais vulneráveis. Simone, muito obrigada por essa reflexão, e quase que eu te atravesso na sua volta aqui da rádio. Ainda bem que eu falei, nossa, começou a falar Simone, fiquei quietinha, mas esse foi o comentário de Simone Furquim, nossa teóloga da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília, sobre o Evangelho dessa semana. Eu vou emendar um pouquinho o comentário dela com mais uma palavra do Papa Francisco em Querida Amazônia, número 62. Perante tantas necessidades e angústias que clamam do coração da Amazônia, é possível responder a partir de organizações sociais, recursos técnicos, espaços de debate, programas políticos. E tudo isso pode fazer parte da solução. Mas como cristãos,
não renunciamos à proposta de fé que recebemos do Evangelho. Embora queiramos empenhar-nos lado a lado com todos, não nos envergonhamos de Jesus Cristo. Para quantos o encontraram, vivem na sua amizade e se identificam com a sua mensagem, é inevitável falar dele e levar aos outros a sua proposta de vida nova. Ai de mim se eu não evangelizar. Papa Francisco, querida Amazônia, número 62. Olha que mensagem maravilhosa. E olha que para ele evangelizar é fazê-lo com alegria e não com ódio, não é isso? Gente, esse Papa traz uma revolução no bom sentido, porque, vamos dizer assim, a palavra estava aí, né? A palavra, Jesus que trouxe a palavra. A gente é que interpretava ela de uma forma meio enviesando para onde a gente queria levar, né? Porque seguir o evangelho, seguir o amor ao próximo, o amor a Deus e a si mesmo, é difícil, não é fácil. Se fosse fácil, não tinha passado 2000 anos e a gente ainda estava aqui nesse reme-reme. Por isso que é tão forte no Evangelho, e agora mesmo a Simone recordava com Lucas, né? Esse sentido de comunidade, que é a base da nossa forma de construirmos fraternidade, né? Lá nos Atos, né? Essa ideia de comunidade que partilha, né? Que são companheiros, né? Porque partilham o pão, né? E que na definição, né? É a preocupação de que seja o trabalho a atribuir dignidade à existência e seja a distribuição justa, que respeite o requisito das necessidades. Está lá nos Atos, né? Os cristãos vinham, traziam os apóstolos o produto do seu trabalho, que passava a ser distribuído a cada um conforme a sua necessidade, né? Então, essa é a dimensão que a educação indígena traz, no sentido de que a vida é comunitária. Eles se designam parentes. Eles são povos diferentes na sua tradição, conforme o lugar onde eles têm origem, né? Eles se constituem em função assim, da sua maneira de desenvolver seus usos e reexistir. Né? Não só resistir a tudo que muda essa forma tão solidária, né? De parentes, né? Como de resistir no sentido de que é esse modo de ser que garante a permanência do planeta, da vida, a vida como vida bem vivida, né? Que é o que as constituições de países indígenas, como Peru, como Bolívia, como Equador, consagram hoje o direito da natureza, da Pachamama, do bem viver, né? Que o Papa Francisco assimilou, né? Então, é uma lição para nós, por isso que eles precisam do seu espaço. E, no caso indígena, o espaço não é terra como mercadoria, como bem de troca, é território como lugar simbólico, lugar da espiritualidade, lugar da identidade que dá sentido à sua condição de povo, de povo. Aí é verdadeiramente povo de Deus, né? Isso no sentido mais puro do termo. Daqui a pouquinho, quando você me der uma outra chance, eu vou ler aqui de uma aluna minha no programa de pós-graduação, que é uma pancararu, um pouco do mito de Sansé, que é o que define o sentido simbólico
do povo Pancararu, para você compreender isso, que você não, que eu sei que você compreende, para a gente mergulhar, rememorar isso do ponto de vista do aprendizado desse. Esse é que é o verdadeiro mito, tá certo? É esse mito que funda, que dá identidade a um povo, que resgata aquelas condições em que aliás, aproveitando, Ana, você lembrou o voto do ministro Fachin, que foi o primeiro voto já dado e que corresponde às expectativas dos indígenas. Zé, eu queria ler mais um trechinho do voto. Desculpa, posso ler mais um trechinho do voto? Aí Sim, depois tá você certo. complementa, já que você voltou para o voto do Fachin? Sim, E tem tudo a ver com isso que você estava falando, né? Sim. Eu vou ler, assim, gente, entre aspas, tá? O voto do ministro Fachin. Os direitos das comunidades indígenas consistem em direitos fundamentais que garantem a manutenção das condições de existência e vida digna aos índios. E a terra para os indígenas não tem valor comercial, como no sentido privado de posse. Trata-se de uma relação de identidade, espiritualidade e de existência. Eu achei um voto assim belíssimo e histórico no sentido de trazer uma concretude, é lógico que jurídica, mas também uma concretude de significado a esse processo. Trazer assim uma síntese tão marcante dessas características únicas dos indígenas e que agora a gente começa a perceber que são realmente formas de viver a vida que nós deveríamos internalizar mais, né? Por favor, Zé, continua a sua fala, que sua fala estava ótima. Certo. Então, ainda bem que você antecipou de forma tão elegante esse conteúdo do voto do ministro Fachin, mas não esvaziou o que eu ia dizer a propósito do voto dele, que é algo que o Eloy Terena, um dos advogados indígenas, né, do povo Terena, que também teve uma presença brilhante na sustentação oral lá dos Amici Curie, né? O Eloy é hoje um dos grandes intelectuais dos povos indígenas, né? Com sua formação em direito, em antropologia, ele faz doutoramento em antropologia, um programa de pós-doutoramento em antropologia na Sorbonne, na França, né? E o Eloy lembrava que, no voto do ministro Fachin, além dessa dimensão de reconhecimento do significado constitutivo do direito originário, que é um direito que a gente chama, em teoria, cogente, quer dizer, ele não é que ele seja natural, mas ele é constitutivo, ele designa a materialidade do que o jurídico conforma, né? Então, ele diz assim, é originário, porque já veio antes de que o direito positivo do Estado chegasse, e o direito positivo do Estado não tem capacidade de revogá-lo. Tanto que a normativa internacional, em sede de direitos fundamentais internacionais, que as cortes internacionais, sobretudo as de direitos humanos, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, interpretando o que a Convenção Americana de Direitos configurou, e também no sistema universal, as Nações Unidas, né, a partir da OIT, ao estabelecer com a Convenção 69, de que os povos originários, os povos tribais, não são só os indígenas, e não só indígenas do Brasil, há indígenas no globo inteiro, né? A partir das culturas ancestrais, né? Que são tribais, né? Em todos os continentes, né? Como há povos ciganos, que são na característica dos tribais também, né? Mas o Eloy lembrava que, além desse reconhecimento que a Convenção 69 traz, e que, por isso, até se
impacta. O nosso programa de hoje queria saber de consequências, né? As consequências, por exemplo, de aplicação da Convenção 69, que é direito que se impõe sobre os direitos nacionais, mesmo direitos positivos legais, se impõem. Né? Em alguns países, inclusive, eles se impõem às próprias constituições. Né? A OIT diz que esses direitos afetam, a partir dos usos e costumes dos indígenas, o modo de considerar as relações que eles estabelecem desde o território. Portanto, por exemplo, nada que se faz nos territórios, mineração, assentamentos, projetos de desenvolvimento, hidrelétricas, estradas. Agora mesmo se discute na BR-163, na região do Pará, no território Caiapó, se o empreendimento pode continuar ou não, porque não foi feito o requisito de consulta livre, informada e autônoma dos indígenas em relação à sua concepção de desenvolvimento e da função que o tipo de progresso que aquela estrada quer realizar pode fazê-lo. Né? No Paraná, há alguns anos, uma estrada parou para não perturbar a choca de um casal de araras que, em período de extensão, e o componente ambiental impôs a paralisação da estrada. O componente indígena impõe uma superposição de direitos sobre os direitos positivados. Né? Então, o voto do Luiz Fachin reconhece isso pelo fundamento que você acabou de ler. Mas diz mais, o Eloy esclarece isso. Ele diz que, quando o Estado demarca a terra, ele não cria o direito sobre a terra, porque o direito já existe. Ele declara que aquele direito existe, porque ele foi definido autonomamente pela titularidade dos povos originários, dos povos tradicionais. Então, é um ato administrativo que indica que procedimentos burocráticos devem ser feitos para proteger esse direito originário. Né? Por isso que a música nossa aí é demarcação já, não é isso? Mas olha... Zé, querido Zé, acabou o nosso programa, Zé! Mas não dá nem para ler o enunciado da Maíra Pancararu? Não dá? Não dá, a gente acabou, é o nosso último minuto, dá para dizer tchau e esperar a semana que vem. Então... Me perdoe, passou muito rápido, vai todo mundo ficar na ansiedade de saber qual é a história dos Pancaré. Então, pronto, vem cá, se você quiser, se o José Carlos Soares permitir, quem sabe a gente traga a Maíra Pancararu, que faz... Para ler. E aí ela é indígena e é advogada também, não participou dessa ação, mas ela atua do ponto de vista conceitual, né? Ela pode falar um pouco do seu mito de Sansé, o Praiá, e, ao mesmo tempo, continuar a discutir essa questão aqui entre nós, porque não é possível que, no nosso programa, a gente não dê a voz a um indígena que é a voz autêntica, né? Que a gente está tentando desde o primeiro programa. Não deu certo por uma questão de conexão, mas eu quero deixar o meu abraço a todos os ouvintes que nos acompanham pela Rádio Nova Aliança, e a você que nos acompanha pelo YouTube e pelo Facebook. E esse programa está rendendo tanto, está sendo tão delicioso, que ele passa muito rápido, uma piscada e acabou. Então, eu deixo meu abraço fraterno, um ótimo sábado a você que nos acompanha, e a gente se encontra sábado que vem. Tchau. Um beijo para você, Zé, um beijo para todo mundo. Vai entrar a nossa música Demarcação Já. Escute com carinho e veja o vídeo, o clipe no YouTube, porque tem imagens belíssimas sobre os indígenas e as suas histórias. Sido morto e renascido, tal como o povo cadiveu e o Panará. Demarcação já, demarcação já. Já que diversos povos
vêm sendo atacados, sem vir a ver a terra demarcada, a começar pela primeira no Brasil, que o branco invadiu já na chegada. A do Tupinambá. Demarcação já. Demarcação já. Já que tal qual as obras da Transamazônica, quando os milicos os chamavam de silvícolas, hoje o projeto de outras obras faraônicas, correndo junto da expansão agrícola, induz ao indicídio, vídeo povo Caiová. Demarcação já. Demarcação já. Já que tem bem mais latifúndio em desmesura que terra indígena pelo país afora, e já que o latifúndio é só monocultura, mas a TI é polifauna,